Queridos, em pé como você está, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 11, nós vamos ler. A palavra de hoje tem como tema: você pode mudar sua vida. Diga, eu posso mudar a minha vida. Amém? Você pode mudar a sua vida. O tema é: você pode mudar sua vida. Por que eu estou falando um tema tão sugestivo? Porque é o seguinte: a palavra do Senhor nos fala a respeito de uma mudança que nós podemos ter. É a mudança pelo qual nós nos esforçamos pela renovação do nosso entendimento. A renovação do seu entendimento, você vai experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As três, diga comigo, as três vontades de Deus. Diga: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então pega lá a sua Bíblia e leia comigo no nome do Senhor Jesus. Joel capítulo 3, do 9 por diante até o 11, vamos ler. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, e diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam, só até esse pedacinho do 12. Pode sentar, queridos. Nós vamos trazer uma palavra muito maravilhosa neste momento, que eu acredito sim, que essa palavra, ela será um divisor de água na sua vida. Uma palavra que vai te encorajar, uma palavra que vai fazer você entender que planos e propósitos de Deus estabelecidos nas nossas vidas são planos e propósitos que acontecem realmente, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E o propósito de Deus é que Ele estabeleça-se em nossas vidas, na vida dos filhos de Deus, o propósito dele, segundo aquilo que Ele determina em sua palavra. E meus amados, quando o Senhor nos fala sobre os homens se disporem a trabalhar, a lutar, como diz em Joel 3, que o Senhor nos fala que nós temos que, na verdade, nos preparar para a guerra. Algo muito interessante acontece, da parte, não é, daquilo que Deus tem incentivado a igreja hoje, mesmo através dessa leitura de Joel, capítulo 3, a Bíblia fala algo, o Senhor nos encoraja a algo muito poderoso. O Senhor nos encoraja a entendermos que nós estamos num campo de batalhas, e esse campo de batalha é um campo de batalha espiritual. Quando você fez a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo, isso não vai deixar você isento de ter problemas, adversidades, circunstâncias que se levantam contra você. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12 nos fala de uma grande realidade, e é uma grande realidade que há milhares de anos a terra, infelizmente, ela vive essa grande verdade, em que Satanás foi lançado. A Bíblia fala: ai de vós, ó terra. Satanás, ele não está satisfeito com a criação de Deus. Satanás, ele não está satisfeito com a criação de Deus, e é por isso que ele investe tão pesado contra a humanidade. Desde o princípio ele investe contra a humanidade, ele quer destruir a humanidade a qualquer custo, e ele usa o próprio homem para realizar seus planos e os seus propósitos para uma destruição.
Então eu quero que você entenda, quando o Senhor nos fala para termos um despertar, de nos levantarmos, o Senhor fala sobre as questões espirituais. Você precisa entender que essas questões espirituais na verdade, você lutar com as armaduras de Deus, de você poder vencer as dificuldades com as armaduras de Deus. O Senhor nos fala que em meio ao caos, em meio à destruição, Ele separou um povo para reinar em vida. Diga, Deus me separou para reinar em vida. Romanos 5,17 nos diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, meus amados, nós estamos preparados para reinar em vida. Reinar em vida significa você dar a volta por cima mesmo, diante de todas e quaisquer circunstâncias e adversidades. Deus, Ele nos chama para apregoar uma terra santa, ou seja, o Senhor nos chama para fazermos uma diferença aqui na terra. Presta bem atenção, já o 3 de 9 a 10, Deus, Ele nos chama para um novo despertar. Deus, Ele nos chama para nos posicionarmos e vencermos as guerras que surgem em nossas vidas. Eu não sei quais são as guerras que têm surgido em sua vida. Sabe que quando nós achamos que os problemas das nossas vidas é natural, nós não nos levantamos, nós não nos levantamos contra os problemas. E tem muita gente que está passando adversidade de circunstâncias. Eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como é que está o seu negócio, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, a frieza, se há uma frieza espiritual, se existe contenda, se existe brigas no seu relacionamento, dentro da sua casa, onde você é sitiado por pessoas, se você é uma pessoa que tem dívidas, se você é uma pessoa que é amarrado por uma força espiritual de pobreza, o Senhor manda nesta noite a você se levantar. Não sei como está a sua vida, mas hoje é uma noite que o Senhor nos diz: olha, é uma noite de você se posicionar. Diga ao seu vizinho: é uma noite de você se posicionar. Irmãos queridos, eu estava meditando sobre isso e Deus me falando: existe uma guerra contra você. Existe uma guerra contra nós que está sendo travada no mundo espiritual. Enquanto você ver o outro como o seu problema, você não lutará contra Satanás que está na sua vida, roubando o direito de reinar em vida. Como assim, pastor? Sabe que muitas vezes o problema dentro de casa, nós vemos o problema no outro. Nós não vemos o problema em nós, que nós precisamos nos levantar contra a adversidade. Nós vemos o problema muitas vezes no esposo, na esposa. É meu filho, é a ruindade, pastor, é porque ele é uma pessoa rebelde. E sabe, gente, a gente precisa entender que nós estamos num campo minado, esse campo espiritual, esse campo, ai de vós, ó terra, o Senhor diz. Satanás, ele foi lançado aqui, irmão. Satanás vai lutar, fazer de tudo para tirar você da posição de reinar. Ele vai fazer tudo para você ficar triste. Quantas vezes ele levanta mesmo aquelas pessoas que são mais achegadas a nós. E Deus estava me falando que enquanto nós não reconhecemos, enquanto nós não vermos essas guerras espirituais que se levantam contra nós, nós lutaremos, brigaremos contra o próximo, lutaremos e investiremos qualquer coisa para sairmos dos nossos problemas, dificuldades, ou seja, nós iremos procurar os nossos próprios recursos e não obteremos êxito em nossas dificuldades e problemas. A maior dificuldade que você passa, o maior problema que você passa, ele é pequeno aos olhos de Deus, diante do Deus que é tão grande que nós temos. Talvez você entrou aqui, ou talvez você está assistindo essa live agora, está passando uma dificuldade, um problema. E não há problemas insolúveis para Deus. Não há impossível para Deus. E eu quero que você entenda que essa guerra, o Senhor falou para nós nos levantarmos e travarmos essa guerra no mundo espiritual, é para nós enfrentarmos mesmo aquilo ou aquele que está tirando a nossa paz. Tem muitas pessoas que vivem uma vida amarrada, uma vida que não prospera, ela não consegue avançar. É como se fosse, sabe, é como um peso
a pessoa não consegue avançar, ela não consegue prosperar, ela passa a vida toda sem conseguir prosperar, ela não sabe se é uma dificuldade de viver, de ter o pão de cada dia, é dificuldade, ela não tem condições, nunca ela pode comprar um transporte. Essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue, muitas vezes, dar uma vida, sabe, uma vida digna à sua família, aos seus filhos, e ela sabe, vive uma dificuldade muito grande, e muitas vezes, querido, nós olhamos para essas dificuldades, e às vezes a gente tem pessoas que chegam e dizem, fulano, é isso mesmo, quem sabe de repente você está assistindo essa mensagem agora, e de repente esse seja do seu quadro, o quadro da dificuldade, o quadro que você não consegue prosperar, o quadro que você não consegue sair do patamar de vida onde você está, e parece que as coisas quando estão para brilhar para você, de repente a luz se ofusca. Sabe, eu quero dizer para você que isto são forças espirituais, e são espíritos malignos. Enquanto você achar que isto é normal, sua vida não muda, a sua vida não muda. Tem pessoas que vivem uma vida do inferno o tempo todo dentro de casa, no relacionamento, briga todos os dias, e a pessoa acha, não, eu não sei, é porque ele tem um gênio forte, ela tem um gênio forte, pastor, é porque ela é assim mesmo, ela tem essa agressividade, ela veio de uma família agressiva, ele veio de uma família agressiva, e as pessoas guardam isso para si, tomam isso para si, como uma coisa normal. Quando o Senhor nos diz aqui em Joel, forjai a espada das vossas reiras de arado, lanças das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. Ele diz assim, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ele diz que eu e você, nós temos que apregoar uma guerra. Versículo 10, versículo 9 diz assim, que apregoar uma guerra, essa guerra é uma guerra santa, onde o Senhor suscita valentes. E ele fala assim, que cheguem-se, subam todos os homens da terra. O que significa isso para a gente hoje? O problema, a adversidade, as dificuldades que você tem sentido e que você tem achado normal. O Senhor diz, é bom que você saia dessa zona de conforto, é bom que você corra a corrida da fé, é bom que você entenda que essa corrida da fé é uma corrida que Deus te levantou para você vencer. Deus não te fez aqui, Deus não te colocou aqui nessa terra, amado, para você viver uma vida sem sentido, uma vida sem sucesso. Diga ao seu vizinho, Deus te fez para você viver uma vida de sucesso, uma vida de conquista. O Senhor nos fala que Ele nos fez através dEle, Ele nos salvou para reinarmos em vida. Então tem gente que vive o problema a vida toda, é um problema de doença, sai de uma cirurgia, entra na outra, sai de um problema, entra em outro problema, não tem paz. Isso são forças espirituais. E uma coisa que o Senhor estava me dizendo, enquanto nós não reconhecemos e vermos as guerras espirituais que têm se levantado contra nós, enquanto nós não nos levantarmos, nós não venceremos. Efésios capítulo 6, aqui é o âmago, aqui é o ponto principal que eu quero falar para você. Falei para você que você tem que sair da defesa, você tem que partir para o ataque. Tem gente que está vendo a família se destruindo, não se levanta, não guerreia, não ora, não enfrenta Satanás. E vai se tornando comum as contendas, as confusões, os problemas. É um negócio que vai se acabando aos poucos. E a pessoa acha, não, ela procura sempre ter uma resposta. Não, mas é por isso, mas é porque aquilo, mas é o local, são pessoas. A pessoa começa criando todos tipos de subterfúgios. Eu digo uma coisa para você, e muitas vezes o negócio vai definhando, gente. É como casamentos que vão definhando. É como uma pessoa que adoece, e ela vai, sabe, ela passa por várias cirurgias, muitos problemas de saúde, e ela acha que é porque aquilo é normal. O médico é a autoridade e tem a palavra final sobre ela. A pessoa, ela é uma pessoa que de repente, ela vive amarrada em dívidas, ela não consegue sair das dívidas, ela é amarrada, sabe, em vícios, ela não consegue sair do vício, e sempre vem uma palavra, que é aquela palavra
sabe, determinante para ela. É assim mesmo, é normal. E qual é o termo e a frase usado? Um dia eu mudo de vida. Um dia eu dou a volta por cima. E o Senhor estava me falando hoje uma coisa tão interessante. Hoje eu estava orando de manhã, pela madrugada, dizendo: Pai, eu quero muito que o Senhor realize milagres no nosso meio. E foi uma coisa que Deus me disse: filho, existem pessoas amarradas espiritualmente entre vocês. E essas pessoas vão precisar ter uma mudança de vida. Você vai precisar, amado, se levantar contra isto que tem tirado sua paz, sua alegria, que tem amarrado sua vida financeira, que tem travado os seus negócios, que não te faz prosperar, não te deixa prosperar. Você tem que se levantar contra algo que tem trabalhado no seu relacionamento, que tem tirado a paz da sua casa, da sua família, que tem travado você sentimentalmente. E o Senhor falou comigo sobre as estratégias de Deus para a gente. Em Efésios 6, de 10 por diante, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele diz mais: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Diga: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Veja que o dia mau aparece. O dia mau chega na vida de todo crente. E o crente precisa ter essa consciência de dia mau. O crente tem um poder muito grande e ele tem autoridade para, no dia mau, cancelar o mal que se levanta. E aí a gente começa a ver: tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, pessoal? A palavra. Com toda oração, com súplica, orando em todo tempo no Espírito, que é o Espírito Santo, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Preste atenção numa coisa. Eu estava estudando sobre esse assunto, e aí eu vi quando o Senhor disse: você fez uma aliança comigo, mas você precisa entender que as suas lutas não acabaram. Então, uma das coisas que o Senhor mandou passar para vocês é o seguinte: ele disse: não fiquem desatentos, não se distraiam e nem sejam enganados com as astutas ciladas do inimigo. Estratégias de combate, queridos, só recebem um grupo seleto de soldados valentes pelo seu general. E nós somos esse grupo de soldados valentes. Entregue a nós uma estratégia para nós lutarmos contra os nossos inimigos, e esse grupo seleto que está aqui são soldados valentes que receberam estratégias de combate simplesmente pelo general dos generais, que é o Senhor dos Exércitos. Então, diga a você, o vizinho, diga: nós somos esses soldados. Queridos, só as cúpulas, ou só a cúpula das Forças Armadas recebem estratégias dos seus generais. Então entenda o seguinte: a primeira coisa que você precisa entender, que existe em Efésios 6, de 10 a 18, a primeira, versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você tem um desafio. O desafio é você se revestir da armadura de Deus, para você vencer as ciladas de Satanás.
e uma das coisas que o Senhor fala sobre o cinturão. Por que ele fala sobre o cinturão? Versículo 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça. Então, quando ele fala, estáis, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, ele fala sobre uma coisa muito interessante. Sabe que o cinturão, ele mantém a armadura ajustada no corpo. Na guerra, os romanos, eles tinham muito cuidado quanto às questões do cinturão. Porque o cinturão mantém a armadura ajustada no corpo. Qual é a influência do cinturão? O cinturão, ele serve para proteger duas artérias grossas, que existe, a artéria de grosso calibre, que ela está perto da virilha, que são artérias vitais, e qualquer ataque nessa região seria ou será fatal, pois um soldado, ele morre em 20 minutos se ele estiver desprotegido. Então aqui a gente já começa a ver o cinturão, a importância do Senhor, falando sobre você se revestir, você ter esse cinturão, quando ele fala claramente em sua palavra, nós temos que fazer isso. Outra coisa que eu achei muito interessante, foi quando o Senhor nos falou sobre a couraça. Tudo está aqui no versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Querido, a couraça da justiça, ela protege o nosso coração. Você sabe o que é a couraça da justiça? A couraça da justiça, ela significa uma proteção para o nosso coração. Quando ele fala você se revestir dessa couraça, ele está dizendo assim, você precisa cuidar do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é corruptamente enganoso. Ele é enganado. E preste atenção num detalhe. Quando você começa a ter uma visão daquilo que não é a visão que Deus tem sobre você, você ativa no seu coração um paradigma, uma mentira. E aí é onde o Senhor fala que nós devemos ter muito cuidado, nos cingindo-vos, ele diz, cingindo-vos com a verdade, aquele cinturão que você tem que firmar no seu corpo, mas que você deve vestir a couraça da justiça. O que essa couraça faz? A couraça da justiça é justamente a verdade que você vai ativar no seu coração, a verdade de Deus. Se a sua vida, áreas da sua vida estão travadas, tem dado errado, coisas estão acontecendo, e você tem recebido aquilo como algo natural, você não está cuidando do seu coração. Você precisa se levantar contra tudo isso que tem tirado sua paz e sua alegria, que tem roubado a paz do seu casamento, que tem roubado a paz da sua casa, que tem levado os seus negócios à falência. Foi isso que Deus estava me dizendo. Que tem roubado a sua saúde, e você não pode aceitar isso. Você tem que transformar o seu coração. Como assim, pastor? A Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede o quê? A fonte da vida. Porque isso é a couraça, proteger o coração. Um coração desprotegido, ele surge com maus desígnios, como fala lá. Então, o coração do homem, a Bíblia diz em Provérbios 16:19, ele traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então tenha muito cuidado, porque muitas vezes, planos, projetos que têm vindo na sua mente, que não tem deixado você ter paz, é preciso você se levantar com esse, posso dizer, esse paradigma, essas mentiras que vêm na sua mente, na sua alma, tentando roubar aquilo que é o plano de Deus para você. Você vai entender isso. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11, que você tem que guardar a palavra. Guardei a palavra no meu coração, porque você tem que guardar para você não pecar, para não pecar contra Deus. O que é que significa isso? Eu só venço as guerras quando eu guardo a palavra do Senhor no meu coração. Então observa, é natural falta de paz na sua vida? Não. A doença é natural? Não. O problema no casamento, a confusão dentro de casa é natural? Não. A falência, circunstâncias e adversidades, é natural? Não. Então, se não é natural, tem algo sobrenatural por trás disso. E Satanás, ele faz você ficar, você receber, você aceitar
isso de uma forma assim, natural. Sabe que os soldados romanos naquela época, eles sentiam dificuldades. Muitas vezes, eles tinham que ter um tipo de sandália muito interessante. Algumas daquelas sandálias dos soldados, aquelas sandálias, elas tinham pequenos pinos, ou pequenas brochas, ou pequenos pregos, ou tachinhas, protuberâncias que existiam, como pequenos bicos debaixo daquelas sandálias, para eles se firmarem em terrenos íngremes. Quando eu vi isso aqui, eu comecei a pensar, meu Deus, então quer dizer, por isso que o Senhor diz aqui em Efésios 6,15, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Irmãos, tem terrenos que nós estamos, entrando nele, que são terrenos dificultosos, são terrenos minados por Satanás. O inimigo, ele vai tentar de tudo para fazer você, para tirar você da visão da palavra. Quando você perde o equilíbrio, quando você acha natural. Eu estou batendo nessa tecla para você entender que todo problema, adversidade, circunstâncias, o mal que você está passando, eu vou dizer logo de uma forma bem limpa, o mal que está acontecendo na sua vida, ele é um mal que é sobrenatural. E o Senhor está dizendo, eu estou te dando armamento nessa noite. Você precisa calçar os seus pés com as sandálias especiais que eu estou te dando, que é isso que você está recebendo. E que você tem que se levantar contra essa dificuldade. Quando ele diz aqui, calçai os pés com a preparação do Evangelho, da paz, ele está dizendo, tudo que tira a sua paz não é o meu Evangelho. Tudo que tira a sua paz não é a minha vontade. Porque tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, vem do Pai das luzes, do qual não há mudança nem sombra de variação. Então o Senhor é aquele que quer dar presentes para nós, e Ele diz assim, se não está como eu quero que esteja na vida de vocês, vocês têm que calçar os pés de vocês. Calçar os pés como assim, pastor? Você tem que se levantar contra isso que não está, isso não é normal. Esse mal que tem dominado a sua vida, isso não é normal. E você precisa calçar os seus pés e dizer assim, eu vou enfrentar o inimigo. Pastor, mas os soldados romanos calçavam os seus pés, colocavam pinos, protuberâncias nas suas sandálias para enfrentar terrenos íngremes, terrenos com muitas vezes dificuldades. O que significa isso, querido? Chegou a hora de você entender que não é apenas estar vindo numa igreja. Não é apenas você participar de um culto. Não é apenas você participar de uma reunião, mas é você também começar a trabalhar na sua vida espiritual para você se preparar contra a força espiritual que está lutando contra você. Quer um exemplo? Oração, jejum, leitura da palavra, uma entrega maior ao Senhor, você dar mais de você para Deus. Foi isso que o Senhor estava me dizendo, filhos. Algumas daquelas sandálias dos soldados tinham pequenos preguinhos, tarraxinhas, protuberâncias. Para quê, Senhor? Para que eles escalassem o terreno da forma, andando com os pés protegidos. Eles entravam no terreno do inimigo e diziam assim, eu vou vencer porque eu estou com as armas estrategicamente para enfrentar a guerra. Não é só você orar. Senhor, abençoa meu filho, muda a minha esposa, Senhor, muda isso, muda aquilo. O Senhor está dizendo, calçar os pés de vocês com a preparação do Evangelho. Vocês precisam absorver mais leitura da palavra. Vocês precisam mais buscar a minha presença. É se firmar nesse terreno do inimigo. Satanás, ele foi lançado. Irmãos, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Foi isso que o Senhor estava me dizendo aqui. Hoje, eu vendo isso aqui em Joel, e eu disse, meu Deus, que coisa, quando o Senhor diz, filho, proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Querido, sabe o que Deus está dizendo? É preciso você sair da sua zona de conforto e enfrentar esse dilema que você tem enfrentado, o problema que você tem enfrentado. Talvez você precise abrir, não uma quarentena, mas várias quarentenas,
de oração, de jejum e consagração. Eu já estou numa quarentena, não. Eu não sei nem o que é mais. 1 ano e 4 meses, praticamente, orando, jejuando e buscando. Existem áreas das nossas vidas que a Bíblia diz que nós temos que lutar com jejum e oração. Então, muitas vezes, aquela vida amarrada, travada, aquelas forças espirituais, observa que o Senhor nos fala claramente, que Ele diz assim, que existem forças espirituais. Versículo 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. Queridos, principados e potestades são demônios que lutam com uma força muito grande. Aquilo que está acontecendo hoje na Ucrânia, na Rússia, são principados que estão destruindo aquelas nações. Então, geralmente, os principados, as potestades, eles fazem grandes acidentes, grandes estragos. Mas observa o que diz o versículo 12 de Efésios, aqui, claramente no Efésios capítulo 6. Versículo 12 diz assim, que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas ele diz, contra os espíritos dominadores deste mundo, contra forças espirituais de mal. E eu quero falar mais sobre isso para vocês, sobre forças espirituais. O que são forças espirituais? Forças espirituais são forças menores do que principados e potestades, que amarra a sua vida no seu casamento, que destrói seu casamento, que amarra você nos negócios, que impede você prosperar nos negócios, que impede você ter uma vida de conquista. Que isso faz muitas vezes você levar a vida com a barriga, como diz o adágio popular, e que você não muda, nada acontece. Isso são forças espirituais. As forças espirituais, elas têm uma estratégia. A estratégia é, você continua vivendo a mesma vida de sempre, e você não desperta para uma mudança. A vida continua aquela mesma vida sem resultados. E quando eu digo sem resultados, eu digo resultados financeiros, resultado na vida sentimental, resultado no relacionamento em casa, as coisas não mudam, a tristeza, é briga, é contenda, sempre, nada muda, a vida é a mesma, a vida de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, são forças espirituais, pessoas que não conseguem ser infelizes, e o Senhor estava falando sobre isso. Olha, a igreja precisa se acordar para essa realidade. Então, você já entendeu sobre essa questão. Querido, a estrada segura para os nossos pés é a palavra de Deus. A gente precisa entender que, por mais que Satanás trave essas guerras contra nós, nós temos uma saída. Diga ao seu vizinho, diga, nós temos uma saída, meu irmão. Quem crê que você tem uma saída? Efésios 6,16 fala sobre embraçando sempre o escudo da fé. Você sabe que só com a fé que nós vencemos. Embraçando sempre o escudo da fé. E eu estudando, eu comecei achei muito interessante esse estudo, eu fazendo e analisando o que a Bíblia fala sobre esse escudo da fé. Por que o Senhor dava esse exemplo sobre o escudo da fé? Existia um grande escudo de couro no exército romano. Olha, um escudo de couro enorme no exército romano existia, e ele era revestido de couro. Esse escudo, ele era revestido de couro. Esse escudo da fé, ele poderia ser molhado na água. Para quê? Para apagar as flechas de fogo que eram lançadas contra o exército romano. Então eles tinham essa estratégia de um grande escudo de couro, e eles molhavam. E para proteger dos inimigos, quando os inimigos lançavam as lanças de fogo, eles simplesmente, as flechas, eles se escondiam por trás do escudo, o escudo molhado, o escudo de couro. Então, quando batia aquele fogo, logo era apagado, queridos. E aí o Senhor nos diz aqui, olha, vocês têm que embraçar, versículo 16 aqui, embraçando sempre o escudo da fé. Esse escudo molhado que destruiu o fogo é justamente a nossa fé em ação. Satanás, ele tenta lutar contra você, contra mim, ele lança os dardos inflamados. Todos os dias Satanás lança um dardo inflamado na minha vida e na sua vida. Mas o Senhor nos diz, o escudo da fé. Pergunta a mim bem forte, para que serve o escudo da fé, pastor? É uma proteção, irmão.
quando ele lança o dardo, você revida, você anula, você cancela a ação. O soldado romano, ele tinha aquele escudo grande de couro molhado. Quando a seta chegava e batia, o fogo se apagava rapidamente. Qual é o fogo que apaga a ação do inimigo? Ele lança brasas. A Bíblia não diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar. Ele lança um problema dentro da sua casa, nos seus negócios. Ele lança um problema muito sério na sua família. Ele lança uma seta de enfermidade, de doença, para você baixar a cabeça, para você achar que o casamento acabou, para você achar que seus negócios acabaram, para você achar que não tem mais jeito para a sua vida. Ele lança essa flecha para você achar que aquilo, a adversidade que você está vivendo hoje, parece que é o ultimato, parece que é a palavra final para a sua vida, para você não vencer. Mas o Senhor está dizendo assim: essa flecha que Satanás lançou, ele diz para você: eu quero que você entenda, existe um escudo da fé que te protege. E que escudo da fé é esse? É você dizer: eu não aceito Satanás. Eu não aceito você tirando a paz dos meus negócios. Eu não aceito você lançando fracasso dentro dos meus negócios. Eu não aceito você roubando os meus clientes. Eu não aceito. Sabe por quê, Satanás? Quem está aqui para reinar sou eu. Quem manda sou eu. A Bíblia diz: eu reinarei em vida. O escudo da fé, embraçar o escudo da fé, é você revidar com a palavra: e o meu Deus me disse que Ele, segundo as suas riquezas, supriria todas as minhas necessidades. E a minha oração pode muito em seus efeitos. Então Satanás, sai dos meus negócios, sai da minha vida financeira, sai da minha vida. Você tem que me amarrar até hoje, amados. É aquela história, sempre vejo muitas pessoas nas igrejas, elas não prosperam, elas não saem do canto e elas ficam, sabe, na defesa somente. O Senhor diz: quero que você entenda, vocês têm que partir para o ataque. Se você está vendo que as coisas não estão bem nos seus negócios, coloca as mãos sobre os teus negócios, ora pelos teus negócios, determina que Deus arranque de dentro dos seus negócios aquele ou aquela que tem roubado a energia de vocês, que tem roubado muitas vezes a concentração de vocês e que tem mesmo até influenciado negativamente os seus negócios. Foi isso que Deus estava me dizendo. Quantas vezes nós estamos olhando para alguém que está perto da gente, junto com a gente, e às vezes a gente acha que aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa soma, aquela pessoa vai fazer de tudo para meu crescimento, e aquela pessoa, por trás dela existe um espírito de inveja, existe um espírito de mágoa, existe um espírito de revolta. Na sua frente ela sorria, na sua frente parece ser uma boa pessoa, na sua frente parece que ela soma com você, mas quando você dá as costas, aquela pessoa te apunhala pelas costas com atitudes, e muitas vezes aquela vibração, aquela frequência, aqueles espíritos que estão nela, que tentam destruir seus negócios, ela está influenciando dentro dos seus negócios. Pastor, como é que eu resolvi isso? Diga comigo: com oração, jejum, consagração. Irmão, não luta simplesmente sem as armas. Enfrente o inimigo revestido das armaduras de Deus. Seu casamento vai mal, o problema está dentro da sua casa. Tem um espírito maligno tirando a sua paz dentro do seu relacionamento, na sua casa. Ele não muda, ela não muda, pastor. Você está lutando contra a carne, foi isso que o Senhor me disse. Vocês têm que embraçar, vocês têm que trazer para vocês. Ele disse claramente: embracem o escudo, e o escudo da fé. Lutem com a minha palavra, determine ao mal sair da tua casa, da tua vida, da tua família. Determine que aquela praga, que muitas vezes é a praga familiar, que ninguém dá certo com ninguém, que é a destruição de casamento em cima de casamentos, é um espírito de Satanás, o espírito de solteirice do diabo, que não deixa ninguém ser feliz. Ele faz muitas vezes você viver uma vida solitária. Você vai determinar: eu não aceito na minha vida. É propósito de Deus encontrar uma pessoa amada, é propósito de Deus. Eu que já encontrei a pessoa amada, viver muito bem no meu relacionamento, no meu lar. Você tem que se revoltar contra essa situação para que Deus faça um milagre acontecer na sua vida. Aí ele fala sobre o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, isso aqui é muito forte. O capacete da salvação. O Senhor estava me falando: as batalhas que nós travamos estão no campo da mente. É na mente que se instalam as grandes estratégias de vitórias ou de derrotas, segundo o seu modo de pensar. Se você é uma pessoa negativa, ali está se instalando
É nesse campo mental que está se instalando as estratégias, se você é negativo, as estratégias de Satanás. Não tem mais jeito para o meu casamento. Meu negócio não tem mais jeito, meu negócio. Não tem mais jeito, a minha saúde. Eu sei que eu vou morrer disso. Ah, pastor, não dou certo com ninguém. Ah, não aparece ninguém para mim. Isso são pensamentos negativos, são estratégias de Satanás que ele está lutando contra você. Se a sua mente é cheia de verdades da palavra, você vence qualquer batalha, querido. Porque você concorda com a mente de quem? De Cristo. Quando eu estou pensando positivamente, quando eu estou cheio de virtudes, cheio de esperança, então a minha mente está cheia da verdade. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, quero que você leia comigo, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 16, a partezinha lá do final, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, olha o que é que diz. Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Você sabe o que significa isso? Qual é a visão que você tem sobre esse assunto? O que é a mente de Cristo, pastor? A mente de Cristo é pensar o contrário daquilo que você tem acreditado como fracasso. Não dou certo com ninguém, não vou arrumar ninguém, meus negócios estão se acabando, ninguém ganha mais dinheiro, não tem mais esperança, cada dia está pior, as coisas vão piorar. A mente de Cristo não é isso. A mente de Cristo não é isso. E eu pergunto a você, qual a visão e mentalidade que você tem acerca do seu casamento? Como é que você está vendo o seu casamento? Seu relacionamento? Como é que está você? Pastor, eu não estou muito acreditando que vou terminar os meus dias de vida com essa pessoa. Essa não é a mente de Cristo. Porque um dia você casou e a Bíblia diz que encontrou uma esposa, o esposo encontrou o quê? A benevolência do Senhor. Amados, nós somos cheios de falhas. Os casamentos são tudo cheios de falhas. Nós encontramos pessoas maravilhosas. A pessoa que você encontrou para você casar é uma pessoa maravilhosa. Mas vocês têm que trabalhar. Um caráter do outro. Submissão, amor, entrega. Fazer o outro feliz. É não olhar para a dificuldade que tem se levantado contra mim e contra você. Quando o Senhor nos diz claramente que nós somos esse exército forte, que Ele diz, subam todos os homens de guerra. Ele está dizendo, filho, vocês têm que entender, no mundo de adversidade, onde Satanás foi lançado até vocês vão ter que lutar contra a mentira que se instala na mente de vocês. A mente de Cristo não diz que seu casamento vai dar errado. A mente de Cristo não diz que você vai terminar os seus dias de vida sozinho. A mente de Cristo não diz isso. Você tem que rechaçar isso e dizer, eu não aceito essa mentira. Eu não aceito esse mal no meu relacionamento. A mente de Cristo não diz que você vai entrar em falência. A mente de Cristo diz que você é próspero. Que a prosperidade, Ele ama a prosperidade na sua vida. Qual é a visão que você tem a respeito do seu corpo físico? Você só se vê doente? Você acha que essa doença vai te matar? Você vê no ultimato que essa doença, ou a doença hereditária, não, o Senhor está dizendo assim, essa não é a minha mente. A Bíblia diz assim, Ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Qual é a doença que existe, talvez, na sua vida sentimental? É aquela vida que você pensa, eu não dou certo com ninguém, ou eu não arrumo ninguém, é difícil, todo mundo consegue, eu não aceito, eu não consigo. Essa é a visão? Essa é a mente que Cristo tem sobre você? Não. Quando Ele fala, revista-se de toda a armadura de Deus, Ele está dizendo, vocês vão ter que se encher das verdades que eu falo sobre vocês. Irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, o Senhor nos diz assim, não ignore os desígnios de Satanás. Ele vai tentar confundir a sua mente o tempo todo, dizer que você não é capaz, que você não vai prosperar, que você não vai conseguir. Qual é a visão que você tem? Qual é a mente, a mentalidade que você tem, a visão que você tem sobre seus negócios? Cada dia pior, desgostoso,
Muitas vezes a gente tem tanto desgosto que a gente começa entregando a missão que Deus nos deu, a gente passa para a mão de outra pessoa. Aí eu já vejo aquele empresário, abandona os negócios, entrega na mão dos funcionários. É aquela pessoa que não está com aquela vontade mais de fazer. Pastor, eu perdi o gosto dos meus negócios. Eu perdi a vontade nos meus negócios. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio foi Deus que te deu. E quem está roubando as suas energias, a força de vontade, a pujança de vencer nos seus negócios, é Satanás. Satanás tem desanimado. Satanás cria estratégia. Satanás lhe distrai. Foi isso que o Senhor estava me dizendo, desde ontem que o Senhor vem me falando sobre isso. Satanás lhe distrai. E por lhe distrair, ele consegue fazer os seus negócios entrarem em bancarrota. Mas o Senhor disse, ainda há tempo. É tempo de você se levantar, é tempo de você acreditar que Deus é com você. Qual é a visão e mentalidade que você tem acerca do seu futuro? Você não acredita que pode, você não acredita que vai ser feliz, você não acredita que vai ser um homem de futuro, de sucesso. Isso não é a mente de Cristo. A mente de Cristo é que você é cabeça, que você não é cauda. Diga ao seu vizinho, você é cabeça, não é cauda. Qual a visão e mentalidade que você tem acerca de quê, pastor? O que você pensa a seu respeito? Eu quero te fazer uma pergunta. É o que Deus pensa sobre você? Pergunta ao seu vizinho, o que você pensa a seu respeito? É o que Deus pensa sobre você? Como é que você tem se sentido, meu amado? A Bíblia fala sobre essa luta. Eu quero dizer para você que a mente de Cristo é o que a palavra fala ao nosso respeito. Mantenha a mente firme em Cristo, com as verdades da palavra. Não se envolva com as mentiras do mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você tem que experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como, pastor? Você tem que se revestir das armaduras do Senhor. Renove-se, diga ao seu vizinho, renove-se, meu irmão. Renove-se a cada dia. E já concluindo, a Bíblia fala sobre o capacete da salvação. O que é isso? A espada do Espírito. Essa espada do Espírito, ela é o capacete da salvação. A espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Irmãos, nos revestir disso é a gente determinar o que é mentira de Satanás é contra a palavra. Você é doente, isso é mentira, eu não aceito. Seu casamento não vai dar certo, eu não aceito, isso é mentira. Nasci para ser feliz, nasci para viver uma vida abençoada. Eu tenho uma família abençoada. Seu filho não presta. Olha o gênero desse menino. Esse menino vai dar para o que não presta. Mentira de Satanás. A mente de Cristo diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Meu filho abençoado. Essa é a mente de Cristo. Meu filho é inteligente. Ah, que menino burro. Mentira de Satanás. Ele tem dito a você isso para você dizer para o seu filho. Talvez Satanás usou alguém para dizer isso para você. Que cara burro, que mulher burra, que menina burra, que menino burro. Isso ficou encravado em sua mente. Isso é uma mentira de Satanás. Esse dardo, essa seta inflamada, você vai rechaçar e vai dizer: eu não aceito essa mentira, eu não sou nada disso. Você vai se revestir com a espada. Diga ao seu vizinho: revista-se com a espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, em Efésios 6,17, que é a palavra de Deus. Eu sou sábio, eu sou capaz, eu tenho a mente de Cristo. Como é que eu vou aceitar que eu sou burro? Como é que você vai aceitar que seu filho, Satanás tem dito para você dizer isso para o seu filho? Você tem a mente de Cristo, você tem que impregnar, é a mente de Cristo no seu filho. Diga graças a Deus. Irmão, o Espírito, ele é quem dá vida, você sabia disso? Então aqui em Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor trazia existência às coisas pelo poder da sua palavra. Você vai trazer existência de coisas que você precisa na sua vida pelo poder da palavra de Deus na sua vida.
Isaías capítulo 55, versículo 11 diz assim: será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas antes fará tudo aquilo que eu determinei. Então, se você fala a palavra é vida. Satanás, quando tentou Jesus, ele tentou: transforma em pães, faz isso, faz aquilo. Jesus disse: não, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do homem. Amém? Que procede da boca de quem? De Deus. Então se encha dessa palavra. Quando você fala a palavra, você simplesmente atrai a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como trouxe, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e aí o Senhor disse: haja, e o Espírito Santo começou trazendo. Quem lembra disso? Ele foi trazendo a existência. O Espírito Santo está em você. Quando você declara a palavra, você traz existências de coisas maravilhosas em sua vida. Deus honra a sua palavra, amado. Quanto tempo você tem lido a Bíblia? Quantos versículos você tem decorado, memorizado? Quantas declarações de versículos bíblicos você tem declarado durante o dia? E eu quero viver uma vida de vitória. Eu não me revisto das armaduras do Senhor. Eu tenho que entender isso, que a minha oração, a minha intimidade com o Senhor, a leitura da palavra me faz viver uma vida pujante e vencedora. Salmo 138 fala sobre esse poder da palavra, que quando você fala a palavra, eu falei para você que o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. É uma das coisas que Ele manda você se revestir. E aí ele diz no Salmo 138, versículo 2, a parte B, mas eu vou ler o versículo todo, diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo. Aí o versículo, a parte final diz assim: e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, meus amados, quando você usa a palavra, Ele exaltou a palavra dele acima de qualquer coisa. E o seu nome foi exaltado com a sua palavra. Quando você diz: Satanás, acabou a festa. Ô pastor, e quando eu digo que nada acontece? Quem foi que disse que isso acontece no mundo espiritual, criatura? Quando você diz, é uma ordem no mundo espiritual, porque a sua palavra é uma ordem. Então eu quero concluir dizendo para você: Deus quer uma coisa, que não vivamos como meninos. Vamos terminar? Coloque-se de pé, por gentileza. E eu quero que você termine lendo comigo o que diz aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Porque tem muito crente vivendo como crianças na igreja. A vida de pobre miserável de 15, 20 anos atrás é a mesma que ele tem hoje. O desemprego impera na vida da pessoa. A vida de dívidas ativado na vida das pessoas. É um doente o tempo todo dentro da igreja. Está no corpo de Cristo, está convivendo na congregação, mas nada muda. E o Senhor começou me dizendo: filho, esses meninos, eles nunca vão conquistar. E Efésios 4, 13, 14 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo vento, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao quê? Ao erro. Irmãos, não seja instável, seja firme, concorde com Jesus Cristo. Ele diz em sua palavra: você é um com Ele. Olhe para as possibilidades, olhe para a solução. Solução de quê, pastor? De todas as coisas, de todos os seus problemas, de todas as suas adversidades. Você não tem que viver mais como menino, como aquele crente que fica dizendo o tempo todo: é prova, é funil, é deserto, Deus quer assim.
E o cara passa a vida todinha, nunca ganha um esposo, nunca ganha uma esposa para Jesus. O cara passa a vida todinha, nunca vê mudança dentro do lar. O cara passa a vida todinha, nunca vê nada. Ele não é pujante, ele não é vencedor, ele não vê conquista, ele não vê resultado na vida. Quantos anos de ministério, quantos anos de igreja, quantos anos você quer viver mais para frente sem resultados em sua vida? Foi isso que o Senhor estava dizendo. Diga, hoje é a noite das possibilidades. Amém ou não amém? Faça isso, amado, nós temos que entender. Hoje é a noite das possibilidades. Diga, eu vim aqui para sair diferente. Diga, eu vim aqui para sair como vencedor e mais que vencedor. Cristo te fala nessa noite. É noite de você sair deste lugar como vitorioso, como vencedor. Não é algo da boca para fora, não é simplesmente uma informação, é algo verdadeiro, como ele diz em Isaías 55:11. Será assim a palavra que saiu da minha boca. Viva, dependa da palavra, ele te dá resultados. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Digo, meu Deus, é muito top. Muitas são as aflições dos justos, amados. Salmo 34:19. Mas o Senhor livra de todas. Nós somos o único povo da terra que já temos o resultado das nossas batalhas, que é simplesmente vitórias, vitórias, vitórias e vitórias. E dê um forte aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isso me contagia, irmãos. Quando eu estava vendo isso agora de tarde, eu disse, meu Deus do céu, nós somos, que coisa linda, o único povo da terra que já temos o resultado de nossas batalhas. O quê? Vitórias. 2 Coríntios 10, 4-5, fala assim, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, diga aleluia por isso, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha que coisa forte. Anular sofismas. Sofismas são enganos, amados. Eita. E ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência. Ele diz, o seu pensamento deve estar cativo à obediência do que Deus fala em sua palavra. Nós temos as armas de grandes alcances e potenciais para grandes vitórias, porque nossas armas são poderosas em Deus. Qual é a mente que você tem? Qual é a visão que você tem sobre você? É a mesma visão de Deus? Pergunta a pessoa que está do seu lado, é a mesma visão de Deus? Você tem a mesma visão de Deus a seu favor? Ou você é aquela pessoa que fica, sei lá, todo mundo consegue, eu não consigo, tem que mudar. Tem que mudar esse conceito, queridos. E termino com o último versículo de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Creia na palavra do Senhor e saia deste lugar nesta noite de posse de vitórias. Se a sua vida, as coisas não têm acontecido da forma qual você planejou, Satanás está falando ao contrário. É negócios, é casamento, é vida sentimental, amorosa, é o seu corpo doente, as coisas não estão como você quer dentro da sua casa, são filhos que estão presos às drogas, são pessoas que estão, cheios de problemas. O Senhor está dizendo, ei, a recompensa em vocês. Vocês vieram aqui neste lugar, saia de posse de vitória. Agora, nós vamos fazer uma coisa. Você vai dar um grande aplauso para Jesus pelas vitórias que você já recebeu. Mais forte para Ele. Deus abençoe sua vida.